Fala, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está aqui no canal, né? E para vocês três que estão aqui me acompanhando nesse curso de revisão para o vestibulinho da ETEC. Lembrando que aqui a revisão vai ser um pouco dentro da área das exatas, né? Então a gente discute algumas questões, vê se a questão faz cara de uma questão de exata, e aí a gente vai resolver ela, ou a gente vai deixar ela para vocês aí responderem nos comentários e trabalhar com as ideias aí nos comentários, beleza? Então é o seguinte, na semana passada, eu já vim aqui com o pessoal, né? Hoje eles não estão aparecendo aqui, mas eles vieram aqui na semana passada também, tinha mais gente, e a gente resolveu aqui a questão do ano de 2020, a questão do ano de 2020. E a gente fez até a questão 5, a gente leu até uma questão 5, passamos por cima delas, e eu respondi a questão número 8 também, porque eram questões que envolviam aí a matemática. Hoje eu vou responder com vocês e com o pessoal que está aqui comigo, a questão número 6. Não, mas por que que você voltou? Porque é uma questão que ela tinha muito conhecimento físico e eu não puxei ela na semana passada, então eu achei importante trazer ela na aula de hoje, tá? Depois a gente vai passar por cima de algumas questões que podem ser da física, podem ser da química, né? Então lembrando que cai física e química também, mas tudo isso dentro da parte das ciências. Tudo bem? E aí então o Marcos vai me ajudar na leitura, Marcos? Ou eu mesmo faço? Pode ler, não tem problema. Isso aí, garoto. Tá? Então, ó, gente, cuidado com uma coisa. A concentração de vocês durante a leitura, ela tem que ser sempre inteira, para você ter uma interpretação, tá? Não pode ser igual eu faço aqui na aula. Eu faço aqui na aula, eu tento passar o que está ali para vocês imaginarem. Então, quando vocês estiverem lá na prova, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler tudo. Pô, não entendi. Lê de novo. Pô, não entendi. Daí, devagarzinho, você vai absorvendo aquilo, tá? Eu faço direto, primeiro porque eu já li as questões, né? E segundo, porque eu tenho que explicar para vocês, tá? Então é uma coisa que eu paro algumas vezes no meio. Não se deve fazer isso durante a prova. Perde tempo e o seu raciocínio fica no meio. Tá bom? Importante, hein? Anotem aí. Tá. Fala aí, então, cabeludo. Vou falar então. Questão número 6 e vou ler ela inteira, tá? Com a promessa de se tornar economicamente mais viável, os voos espaciais. Olha só, uma empresa demonstrou ser capaz de fazer retornarem os propulsores de foguete. A recuperação desses propulsores possibilita que eles sejam reparados e serem reutilizados em novos lançamentos. Né? Claro, imagina, se você inventou um foguete. E aí uma das partes do foguete, você nunca mais, você joga fora ela, gasta muito dinheiro. Então o que está falando ali é que eles conseguiram uma forma de ser capaz de que esses pedaços do foguete que caia, você recupere ele, né? Não sei se vocês estão entendendo, o foguete, ele tem as camadas dele. E as partes de baixo, onde tem o combustível, essas partes de baixo aqui, né, que a gente chama de, eu não sei como é que eles chamam isso, são setores ou se são partes que se separam. Daí então ele se separa nesse meio e essa parte de baixo volta para a Terra, por causa que o foguete tem que ficar mais leve para ir para o espaço. Daí nisso daqui eles perdiam os propulsores, né? Daí o que que vai fazer então? Aí eles inventaram um esquema que está no parágrafo de baixo, tá? E aí então é falado o seguinte: ao terem cumprido a sua função, os propulsores do foguete se desprendem, caindo aceleradamente em direção ao planeta. Aceleradamente é uma palavra que é legal destacar, tá, gente? Faz parte dessa nossa aula de hoje. Acelerar é um termo da física. Do mesmo jeito que todos os outros nomes aparecem também ali, ó. Se liga. Acelerar, então, é um termo da física. Anota aí, física é um termo, né? Em direção ao planeta. Ao se aproximarem da superfície, os retropropulsores, então aquele pedacinho lá, aquele finalzinho que não tem mais combustível, dentro deles, ou nas laterais deles, ou em algum canto daqueles negócios lá, tem outros foguetinhos. Olha que doido. Que são os retropropulsores. Tá? Então eles estão caindo, chegando perto da superfície, os retropropulsores são acionados, imprimindo uma força, olha só, força física também, vertical e para cima. Então, beleza. Então anota ali força, aceleração, força. Ih, risquei velocidade. Velocidade não, tá? Aceleração, força, velocidade também, mas a força ele fala vertical e para cima. Ô, professor, mas é claro, né? Porque o negócio está caindo para baixo, então se ele joga para cima, o negócio cai mais devagar. Isso, essa é a ideia da questão. Se liga, se liga.
Tá? Então, imprimindo uma força vertical e para cima de intensidade 1. O 1 é a pergunta. Que a do peso. Então, o 1 vai ser uma palavra, né? Acho que vocês já entenderam. Então, ele vai ser maior do que o peso? Essa força para cima? Vai ser menor do que o peso? Só pode ser um dos dois. Se for menor do que o peso puxa para baixo ainda. Se for maior, ele joga um pouquinho para cima. Ah, professor, então acho que é maior. Beleza, vamos continuar a questão aqui. Voltando então. Uma força vertical e para cima de intensidade maior ou menor do que o peso dos propulsores. Diminuindo contínua e drasticamente a velocidade de queda próximo ao solo. Opa, tá certo. Próximo ao peso dos propulsores. Próximo ao toque no solo. Isso, perdão, gente, perdão, tá? Eu pulei uma linha ali sem querer. Então, o que acontece aqui? Os propulsores vão cair. Olha os propulsores caindo agora, outra representação, um pouco diferente. Eles estão caindo nesse sentido para baixo, e aí então o retropropulsor joga para cima. Então ele faz um para cima assim um pouquinho. Aí depois ele está caindo para baixo de novo. Aí o retropropulsor joga para cima de novo, fazendo com que ele fique cada vez mais próximo do chão. E assim então ele não destrói tanto. E aí você pode usar isso em outros lançamentos, né? Considerando que esse pontinho agora aqui é esse negócio que caiu na Terra. Nossa, professor, quanta coisa complicada. É uma linguagem complicada, né? É uma linguagem complicada, e essas questões de linguagem complicada, com certeza vai filtrar um monte de gente. Né? Porque não é todo mundo que acerta essas coisas. Agora, tem questões que são fáceis que todo mundo acerta. Daí vocês não podem errar também. Tá, cabeludo? Fala lá. Vou falar. Nesse momento, os retropropulsores imprimem uma força vertical e para cima de intensidade, alguma coisa ali, ó, que ele fala menor do que não sei o quê, maior do que não sei o quê, igual não sei o quê, tá? Ao menor ou igual ou maior do que o peso dos propulsores. O que os mantém pairando? Opa, o que que é pairando, né? Se você já jogou uma vez aviãozinho de papel, você sabe o que que é pairando. Pairando sem velocidade enquanto os computadores avaliam a telemetria para finalmente diminuírem até zero a retropropulsão. Então tem esse esqueminha aí de cair o negócio, dele joga para cima, cair e joga para cima. Mas o que que você tem que entender ali? Tem uma coisa que é o peso dele, que está jogando para baixo. O peso dele é uma coisa que é física e você calcula. O peso dele é uma igualdade, uma equação. O peso dele vai ser a massa vezes a velocidade, a aceleração, tá, gente? Ele falou aceleração aqui em cima, eu vou circular. Tá? E essa força é vertical para baixo. Desenhei a seta aqui, ó. Tá, e aí? E aí, para não estragar, eles inventaram um esquema que faz ele ter uma força para cima. No começo, vocês acham que essa força tem que ser maior ou tem que ser menor? Que é toda a coluna 1 aqui, ó. Que é que vai se encaixar ali. Então, se você já sabe que ela é maior ou menor, você já acertou pelo menos, você já eliminou algumas ali, né? Vocês três aqui têm uma ideia? Se tem que ser no comecinho, tem que ser maior ou menor? Digam, gente. Falem comigo. Vocês acham que tem que ser maior? Tem que ser menor? Essa daqui, essa vermelhinha que eu fiz? Ninguém quer se arriscar, né? Ninguém quer se arriscar a falar ali. Assim, ó. Se for menor, ele continua caindo. Ó, então é maior. Sim, porque ele dá uma jogadinha para cima. Dá uma jogadinha para cima. Então ele tá caindo, ele dá uma jogadinha para cima, daí ele cai mais um pouquinho. Vai para cima, mais um pouquinho, até que a telemetria faz com que ele toque no solo tranquilamente, tá? Então, nesse primeiro momento, no 1 aqui, ele obrigatoriamente tem que ser maior. Aí você elimina quem? A letra D e a letra E. E agora basta você saber se depois vai ser igual, menor ou maior. O que que você está falando? O peso, pô. Porque se for mais, se a força que joga para cima, vou fazer uma bolinha aqui, ó, que joga para cima é maior do que o peso, o resultado disso é dela tentar subir. Se for menor do que o peso, vai cair para baixo. Mas e se for igual? Se for igual, eu vou circular bem aqui ó, onde ele falou. Se for igual, significa que o objeto não vai se mexer. Ele vai ficar sem velocidade, que são esses momentos que fica aqui, ó, na parte que ele dá uma pensada. Sacaram?
Complicado, né? Dá um alô para mim aí, um de vocês. Complicado, né? Complicadinho. Tá, Marcos, mas entenda uma coisa. Era só uma questão de interpretação. Então, o primeiro momento, o momento um, alguma coisa jogou para si. Poderia ser um estilingue, uma pedra, poderia ser um barbante. E ele usou a mesma questão com as mesmas respostas, entende? Então, ele contextualizou, ele te deu essa ideia do foguete aí, só para saber se você sabia força. Tanto que essas são as coisas que vocês deveriam anotar aí. Então, aceleração, força e velocidade. Tá bom? São coisas que caem na física e você tem que entender. Força, velocidade, intensidade, tá? Qual que é a resposta dessa daqui, então? Vai ser maior no primeiro momento e depois vai ser igual. Vai ser igual por quê? Porque a velocidade é zero, sem velocidade. Tá? Professor do céu, como que estressa? Não, gente, não estressa. Estressa porque eu contei, eu que li para vocês. Eu falei para vocês, eu tentei explicar. Então gera um estresse mesmo de você estar aprendendo. Não é igual você ir na academia fazer um exercício. Você está aprendendo, daí gera um estresse mesmo. Tá? E outra, é exercício, tá exercitando, pô. Próximo. Meu Deus. Sim, próximo. Tá? Lembrando que a aula vai ficar gravada aqui, hein? A aula fica gravada e toda semana tem. Se vocês querem participar dessa aula e é da minha cidade, lembra de clicar no link aí para falar comigo no WhatsApp. Se você não é da minha cidade e quer participar das aulas também, você clica no segundo link, também conversa comigo e a gente conversa como você pode participar dessas aulas aqui com esses três que estão se escondendo de mim hoje, porque questão de física eles não viram, né? E vocês não viram mesmo, né? Porque a gente não aprende física aqui no ensino. Gente, não é só no ensino que vocês têm na escola. A gente tem escola municipal aqui, né? Mas nas outras escolas também, nos outras, tipo, se você for numa escola particular numa outra cidade, também eles não ensinam, dependendo da escola, não ensina física, né? Porque não tem esse objetivo, mas o vestibulinho cobra. Então você tem que ter um conhecimento disso. Beleza? Posso continuar? Pode. Tá, pessoal, ó, eu vou dar uma lida na questão, no texto da questão 11. Porque ele é um texto. Isso cai sempre na prova. Por que que eles colocam um texto? Para que quem não gosta de interpretar. Gente, sabe o que vocês fazem quando vocês estão estudando na escola, na ETEC? Vocês ficam lendo muito, vocês ficam produzindo muito texto, vocês ficam calculando bastante cálculo, fazendo bastante projeto, fazendo bastante interação. Então, existe muita coisa de leitura. Então, se o vestibulinho está colocando isso daqui, não é porque ele é sacana, que ele está falando assim, nossa, se você não consegue, não vai passar. Não, é tipo um treinamento. Se você é bom nisso, você merece passar, entendeu? Essa aqui é a ideia. Então, qual que é o que eu deixo na aula de hoje de especial para vocês? Interpretação, tá? De novo, novamente, eu vou ler aqui e vai parecer grande. Mas quando você lê para você, é sempre mais curto. Beleza? Só o texto, só depois a ideia do que ele pode perguntar aqui, ó. Então vamos lá. O primeiro nome dos caras sempre é um nome esquisito para você pensar e aí parar de se concentrar, ó. John Goldernon, Stanley Whittingham e Akira Yoshino são vencedores do Prêmio Nobel de 2019, um pouquinho antes aí da pandemia, de Química pelo desenvolvimento de bactérias de íon de lítio, de baterias, né? Bactérias, de baterias de íon de lítio. Atualmente, celulares, notebook e carros elétricos saem da fábrica com esse tipo de bateria. Com essa descoberta, é possível armazenar em grande quantidade de energia em baterias pequenas e leves e leves. Se fôssemos utilizar outro tipo de bateria, como por exemplo bateria de hidreto de níquel ou bateria de níquel e cádmio, para armazenarmos a mesma quantidade de energia, teríamos bateria com o tamanho de uma massa duas ou até mesmo três vezes maiores do que a bateria de lítio, de íons de lítio. Outra vantagem desse tipo de bateria é o fato de não possuírem o efeito memória, conhecido popularmente como vício de bateria. Olha que legal essa informação. Devido a essa característica que facilita a vida do usuário. Ela não requer tanta atenção nos processos de carga, de carga e de descarga. Contudo, com todos os avanços, as baterias continuam extremamente sensíveis à temperatura. Quando expostas ao calor, podem perder parte de sua capacidade total e se decompor o mais rápido possível, o mais rápido que o normal, né? Então, o que ele está explicando aqui? Que existe uma bateria nova,
bateria de lítio, acho que vocês já sabem que isso não é tão novo, devem ter escutado falar aí. E aí, ele vai começar a fazer perguntas em cima disso, beleza? Então, ele pode fazer igual ao número 11, ó. É correto afirmar? Uma perguntinha muito simples, tá? Ou ele pode fazer igual a 12, trazer a informação dali e jogar num assunto, tá? Nessa daqui, ó, na 11, é uma interpretação, ó. De acordo com o texto, é correto afirmar. Então, é uma coisa mais da língua portuguesa, mais a parte da linguagem, né? Agora, da 12, não, ó. Ele começa a explicar assim, ó. Os íons de lítio usados nas baterias são provenientes de compostos iônicos. Tá? Iônicos é quando falta elétrons no átomo. Acho que vocês viram isso no começo do ano, né? Quem está no nono ano aí viu isso no começo do ano. Um exemplo de composto iônico é o sal cloreto de sódio, sal de cozinha, no qual, no qual átomos de sódio se ligam a átomos de cloro por meio de ligações iônicas. Então, é uma ligação que falta eletricidade ali, daí para carregar direito isso, os átomos se ligam e fazem moléculas. Na razão de 1 para 1. O que é de 1 para 1? Diferente da água. A água não é 1 para 1, né? A água é 2 para 1. Como assim 2 para 1? Ó, vou escrever aqui a fórmula da água. Deixa eu subir aqui. A fórmula da água é H2O. Compõe 75% do planeta. Então é 2 para 1, porque a cada um oxigênio eu preciso de 2 hidrogênios, que é o H. Agora ele falou então que no caso do cloreto de sódio, então é cloro e sódio. Tudo bem? Eles são de 1 para 1. Essa é a razão. Então, para um, existe um do outro. Todos os cloretos de metais alcalinos. Tá. Sabendo que o lítio também é um metal alcalino, podemos afirmar que os átomos de lítio se ligam a átomos de cloro, formando um composto cloreto de lítio, representado corretamente por qual? Então, notem que é uma questão de química. Tá na cara que é química, você tem que fazer ligação química, isso, aquilo. Ele fala ligação química aqui, ó. Composto iônico, sal, cloreto, átomos de cloro, tudo isso são informações químicas. Mas o que você deveria saber de informação para você responder ali? Essa partinha aqui, ó. Se ligou, Marcos? Se ligou, Agatha? Lauriane, é 1 para 1. Então era só isso que você tinha que saber. Então daí o quê? Você tem que entender que a molécula de lítio, a molécula não, o átomo de lítio, você pode escrever ele, ou você pode deixar ele assim, ó, somente a escrita, igual na tabela periódica. Ele liga de 1 para 1, então é L1 e o outro é Cl. Qual das alternativas fica ali, então? Porque é L1, Cl1. Fica muito fácil, muito simples a letra E. Proporção de 1 para 1. Tá? Então parece que é química, um monte de gente ia errar isso daí. Mas onde estava o truque? Na matemática, na razão. Razão é uma divisão, pô. Nesse caso aqui foi uma associação, né? Fala, Marcos. De boa? Tranquilo? Todo mundo É tranquilo? tranquilo. Gente, eu não sei, as questões que não tem cálculo eles geram um tempo maior para interpretar. Notaram isso, né? Agora as que tem cálculo, vamos pegar uma que tem cálculo aqui. A número 15, tá? Então a número 15, você não vai precisar interpretar muito. Ele vai fazer a pergunta quase que direta. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou ler essa questão com vocês, tá? Eu acho que a gente tem um tempinho ainda para responder ela. Não era para a aula ficar muito longa, a aula tem que ter entre 20 e 30 minutos, mas vamos ver como é que vai acabar ficando aqui, tá? Então aqui acontece o seguinte, questão 15, tá? Depois eu volto na semana que vem nas outras questões ou numa prova nova, dependendo de como foi aqui a semana com vocês, né? Lembrando que se vocês estão fazendo o curso, gente, continua fazendo. Muitos aí já falaram que fizeram até a aula 7, tá? E se você não sabe o curso que eu tô falando, pessoal, manda mensagem para mim, tá bom? Gente, questão 15. Se o texto dessa questão fosse direcionado aos leitores estadunidenses, ele teria de sofrer não apenas uma tradução para a língua inglesa, mas também uma conversão de escala termométrica. É o assunto. Lá na sua cabeça vai vir o 7º ano, vai vir calor, vai vir temperatura, mas calma, vamos ver o que acontece ali. Isso ocorre porque os estadunidenses, eles utilizam cotidianamente a unidade de temperatura denominada como Fahrenheit ou Fahrenheit. Aí cada um fala como achar melhor. A conversão desses valores, expressos na escala Celsius para a escala Fahrenheit, é feita utilizando-se a expressão de conversões.
Gente, expressão é uma fórmula. Ó, eu falei que sem a caneta minhas letras ficam esquisitas. É uma fórmula, tá? Não é férmula, né? É uma fórmula. Então vai ter uma igualdade. Cadê essa igualdade? Aqui, ó. Ah, mas tem uma fração. Não tem problema. Você não sabe dividir fração? Divide. É só colocar um valor e dividir. Tem subtração em cima. Resolve. Subtração vocês sabem fazer. Então faz a subtração, depois divide, né? Mas vamos entender o que ele pede aqui então, ó. Então utiliza-se a expressão de conversão tal. Essa daqui. TC sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9. Ou temperatura em Celsius dividido por 5, esse ladinho aqui, ó, igual a temperatura em Fahrenheit dividido por 9, o outro ladinho, né? Então, isso são coisas equivalentes, são coisas iguais. Tá? Em que TC tem o valor de temperatura expresso em Celsius. Então, TC, temperatura em Celsius. E o TF correspondente à temperatura expressa em Fahrenheit. Nessas condições, a menor temperatura que apareceria no texto em língua inglesa é... Então, vamos lá então. Primeiro que tem um texto, né? Onde aparece a menor temperatura. Note que, diferente da outra questão, eu não fui no texto. O texto está aqui, ó. Por que que eu não fui? Porque eu não queria interpretar o texto com vocês. Eu queria mostrar que não é necessariamente preciso ler o texto. Basta você entender as perguntas, né? Então, naquela lá, você tinha que entender o quê? Qual temperatura que é menor? O 100 ou o menos 100? Que é o que aparece ali. Pô, menos 100. Então, a gente vai lá e faz o quê? Aonde aparece a temperatura em Celsius, nessa formuleta aqui, você vai transformar isso em operações matemáticas. E em vez de ter o TC, você vai pôr menos 100 dividido por 5, porque ele tem o mesmo peso do TC. O TC é a temperatura em Celsius. E do outro lado, TF menos 32 dividido por 9, né? E eu acho que vocês já viram regra de 3 composta, né? Gente, é difícil de entender as letras aí, deve estar. Mas aqui, então, ou você multiplicaria cruzado, né? Coisa que eu indico você fazer, mas eu não indico você levar o 5 para o outro lado. Leva o 9 só junto com o menos 100, aí ele fica menos 900, né? O 9 sobe, então ele fica menos 900 dividido por 5, o que não é difícil de fazer, igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, tá? E a gente está quase finalizando nossa aula aqui, né? Não é uma coisa tão difícil de resolver, tá bom? Pessoal, vocês três estão aí. Foco nas aulas lá de subtração. São as primeiras aulas, parece que é besteira. Mas nas partes que vocês têm que passar de um lado para o outro, tá? Fazer essas, né? Não esquece, parte de expressão também. Expressão algébrica, tá bom? Então, o que que vocês fazem aqui? Menos 900, olha que doido. Menos 900 dividido por 5 não é uma coisa muito complicada de fazer, dá 180. Então, dá menos 180. Lembrando que não vai ter calculadora lá, gente. Menos, passou para o outro lado, ficou positivo, então dá mais 32. Né? E notem que eu coloquei a temperatura em Fahrenheit do lado direito. Não tem problema. Agora, o que que você vai fazer? Você vai realizar uma subtração e manter o sinal do maior. Não é isso mesmo? Vocês têm um professor que fala isso, né? Se o Sebastião descobrir que vocês não sabem disso. E aí, então, eu vou ter a minha temperatura, que vai ser menos negativo, né? Porque o 180 é maior. 148. E como é a temperatura F, então é a temperatura em Fahrenheit, que vai ser a minha letra C, tá? Gente, depois vocês veem de novo esse pedaço aqui, só deixa eu limpar aqui, ó, e botar a resposta bonitinho. Tá bom? E qualquer coisa você volta no vídeo ali. Galera, por enquanto é isso. Curtiram? Deu boa? De boa. Interessou, né? Eu já converso com vocês três aí, tá bom? Pessoal, vocês aqui do canal, um abraço para vocês, até o próximo vídeo, a gente conversa. E vocês que estão aqui comigo, vocês ainda me esperem que eu vou conversar com vocês ou por aqui ou ali no grupo.